Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que Jesus abençoe e envolva o coração de todos os que aqui estamos, nos dois planos da vida, a fim de que possamos aqui vivenciar momentos de renovação, colhendo inspirações, acolhendo novas luzes, para que, brilhando a luz do Evangelho dentro de nós, saibamos irradiá-la para a vida que nos circunda, transformando o meio em que vivemos, os caminhos pelos quais passamos, atendendo ao chamado de Jesus quando nos disse: ide e pregai. Traduzido para nós como ide e semeai, ide e demonstrai, ide e exemplificai o que pode fazer o Evangelho a uma vida. Então, que Ele nos abençoe nesta manhã de reflexões. Eu, antes de iniciar, gostaria de agradecer pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade de, pela primeira vez, aqui estarmos em Aracaju, já contando com o carinho aí de tantos amigos e amigas, ao qual esperamos retribuir na forma das luzes do Evangelho que pudermos distribuir. Se pararmos para pensar, a vida é como um grande jardim, ou como um grande campo que nos foi dado cultivar. Talvez, por isso tenha sido esse um dos primeiros símbolos das Escrituras. Quando voltamos ao livro de Gênesis, logo ali nos seus primeiros capítulos, em toda aquela simbologia envolvendo Adão e Eva e o jardim, nós temos essa imagem, um jardim a ser cuidado pelas criaturas. A vida de cada um de nós é esse campo que o Senhor nos dá a lavrar, a cuidar, a zelar, para que de um campo outrora estéril, possamos um dia fazer um Éden de cor, de sabor, de perfume, a embelezar a vida, a embelezar a própria criação de Deus. E um dos grandes objetivos nossos no estudo do Evangelho, no estudo da doutrina espírita, é compreendermos, portanto, esses deveres fundamentais de cada um de nós para com esse campo, esse jardim que nos compete cultivar. Naturalmente, seremos auxiliados, recursos não nos faltarão, oriundos da providência, da misericórdia de Deus. Mas o que cada um fará de seu jardim, isso corre por conta de cada um. Na feliz síntese, nas palavras do próprio Kardec, a mais sintética, a mais profunda síntese da justiça divina, Kardec nos traz essa consideração no livro O Céu e o Inferno, as palavras de Jesus: a cada um segundo suas obras. Ou o jardim de cada um, o jardim da vida de cada espírito, conforme a sua sementeira, conforme o seu cultivo. E é para esse dever que nós precisamos despertar, para o qual o próprio Cristo, a espiritualidade, os grandes mensageiros de todos os tempos nos têm conclamado, para que saibamos zelar por esse jardim, na tarefa de semeadores, lavradores, que cabe a cada um de nós. E é nesse contexto, portanto, do jardim, do campo, que nós vamos analisar essa fala de Jesus. Talvez uma das mais conhecidas, porque fazendo parte também de uma de suas parábolas mais conhecidas. A parábola da semente ou a parábola do semeador, a depender da perspectiva pela qual venhamos a analisar essa passagem. No entanto, ela é muito rica em todo o seu simbolismo. Cada frase dá tanto a meditar, dá-nos tanto material para meditarmos, para refletirmos. E, em especial, esse início da passagem, em que Jesus traz essa frase tão curta, mas que, ao mesmo tempo, descortina para nós um programa tão vasto. Diz-nos o Mestre: e o semeador saiu a semear. 3 elementos fundamentais.
semeador, saída e semeadura, sobre os quais vamos conversar um pouco em nossas considerações. Pensando no que está dito e no que não está dito, mas implicitamente presente. Porque assim é o estudo do Evangelho. Não podemos nos deter apenas no que está dito. Detendo-nos apenas na forma, apenas no literalismo, muitas vezes nos perdemos ao longo dos séculos na compreensão das lições de Jesus. É preciso busquemos o Espírito. E buscar o Espírito da letra pede do Espírito com E maiúsculo, da individualidade, pede empenho, pede trabalho, pede esforço. Nos dirá Emmanuel, o estudo do Evangelho, ou estudar o Evangelho é também trabalho, e acrescenta, e dá mais alta envergadura. Porque o Evangelho é também como um campo. O que lançarmos nele, ele há de nos responder. Se nada lançarmos em termos de esforço, de dedicação, de empenho ao campo do Evangelho, pouco ou quase nada dele colheremos. Se, no entanto, neste campo lançarmos as sementes da nossa dedicação, da nossa disciplina, do estudo perseverante, ele há de nos responder. E cada vez de maneira mais abundante. De maneiras que não imaginávamos, que não conseguíamos perceber. Ele vai se revelando. A lição que antes nos dava um fruto, com o tempo, com a madureza, passa a nos dar 10, passa a nos dar 30, 60, 100, como a própria parábola nos diz. A vida, em todas as suas instâncias, é assim, como um campo. Ao que lhe é dado, ela responde com a natureza da semente, da semeadura, também o Evangelho. Aos que lançam o Evangelho só a superficialidade, a indisciplina, a análise imediatista, dele colherão os espinheiros, as sarças da desilusão, da incompreensão, da dúvida. Mas aos que lançam as sementes da busca sincera pela verdade, pela compreensão fundamental do espírito do Evangelho, esses colherão fartamente os frutos que Jesus prometeu. E é isso que nós vamos tentar fazer, tomando por base essa singela frase, pensando nesses 3 elementos que dizem respeito, vamos vendo, né, a uma tarefa que cabe a todos nós. Porque a primeira indagação que nos surge, pensando sobre o primeiro elemento, o semeador, é: essa lição me alcança? Sou eu semeador? Porque, em geral, a gente pensa no semeador como aquele que divulga verbalmente as ideias. O expositor, aquele que numa preleção, num estudo, vai lançando essas sementes, ou aquele que escreve, né, por meio das obras, dos artigos. Em geral, a gente compartimenta, ou a gente, digamos assim, circunscreve essa condição do semeador àquele que está numa atividade mais ostensiva de lançar essas sementes. Pelas vias escritas, pelas vias faladas. Só que, numa análise mais profunda, nós vamos compreendendo que a vida como um todo não é senão sementeira. Como nos diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 53, sementeiras e ceifas, plantaremos sempre, é da lei. Mesmo o inútil ou o ocioso, aquele que se entrega à preguiça ou à inércia, está semeando, está cultivando o joio da imprevidência. É o tipo de semente que está lançando no seu destino e muitas vezes influenciando outros destinos pelas posturas que adota. Diante da postura de inércia, de desalento, a criatura às vezes acaba arrastando outros corações consigo. Aqueles que convivem com ela, que vão se deixando envolver às vezes por aquela exemplificação, por aquela sementeira, e quando se vêem, estão produzindo os mesmos frutos de imprevidência, de invigilância.
Porque quando falamos de semeadura, não estamos falando só de palavra falada ou escrita. Estamos falando de tudo aquilo que o Espírito exterioriza e que, portanto, alcança a vida ao seu redor, ou as vidas ao seu redor. E nós aprendemos com a doutrina espírita que o Espírito não está contido no corpo, irradia. Dizem-nos os benfeitores, na questão 92 do Livro dos Espíritos, o Espírito é um centro que irradia. E irradiamos o quê? Tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, antes de expressar-se, por exemplo, na forma da palavra, já se expressava, influenciando outras vidas, na forma de vibrações. Quem quer, ou quem quiser, fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, recomendamos uma obra magna do nosso querido Emmanuel, intitulada Pensamento e Vida. Especialmente o capítulo de número 8, Associação, o capítulo de número 9, Sugestão, em que Emmanuel descortina para nós essa realidade que nos apresenta deveres muito maiores do que imaginávamos. Não influencio a vida de outras criaturas só pelo que falo ou pelo que faço. Antes, já estou a semear pelo que sinto e pelo que penso. É um dever, é uma compreensão tal que chega a nos assustar. Tamanha responsabilidade que nos traz agora, porque vamos compreendendo que toda vida semeia. Não só o que prega, não só o que escreve, qualquer espírito em jornada, onde está, como vive, está semeando. Então não é mais uma questão de sou ou não semeador. Todos somos. Naturalmente o alcance poderá se modificar, a depender das circunstâncias em que o indivíduo está. Uma criatura que é uma figura pública, que tem um grande alcance pela sua condição, pelas circunstâncias em que está inserido, terá uma responsabilidade acrescida. Mas qualquer espírito, por mais apagado, entre aspas, seja no plano do mundo, no seu lar, com as criaturas com as quais convive, semeia alguma coisa. Então a reflexão não é mais sou ou não semeador. A resposta é somos. A questão passa a ser agora qual a natureza da semeadura. Qual a natureza da semeadura? Esse é um chamamento, uma compreensão primordial que Jesus já nos propõe a partir dessa mensagem. Semeadores somos todos, porque é a vida que fala. A vida se expressa de outras tantas formas, para além daquelas que os nossos sentidos materiais apenas podem abarcar. Vibração é transmissão de uma mensagem, de uma proposta de vida. A gente sente isso na dinâmica do nosso dia a dia. A criatura que entra no ambiente, um ambiente que às vezes estava alegre, pela simples presença, sentimos já um choque vibracional. Por outro lado, um ambiente que às vezes estava taciturno, o desânimo marcava ali presença, e entra aquela criatura que carrega consigo uma aura de alegria, de esperança, de amor, que envolve os corações. Isso é semeadura, gente. A vida fala por si. A semeadura fora de nós será um reflexo da vida construída por dentro de nós. De modo que meditar sobre as nossas responsabilidades como semeadores será ao mesmo tempo meditar sobre a vida que estamos construindo por dentro de nós. Quais os valores, quais os sentimentos estão na base dessa vida, quais os pensamentos que daí nascem e que se traduzirão então nos fatores transformadores do destino, o meu próprio como o das vidas que me cercam. Então essa é a primeira colocação que gostaríamos de trazer. Todos somos semeadores. Não pensemos só no expositor, não pensemos só no autor de livros espíritas, pensemos em nós como semeadores com os quais Jesus conta para fazer do jardim da minha vida
um jardim mais belo. Do jardim do meu lar, um jardim mais frutuoso, mais acolhedor. Para fazermos juntos do jardim que é a terra, um Éden pelo qual tanto temos ansiado. Essa é a primeira perspectiva. Mas entendendo que todos somos semeadores, passamos a um passo seguinte. O semeador saiu a semear. A saída, o verbo sair. É o próximo passo na compreensão dos deveres que nos cabem. O que é sair? Sair para onde? Sair para quê? Quem sai, sai de algum lugar para um outro. Ou sai de um estado, de uma postura, para outro estado e outra postura. Esse é um discernimento, então, que como semeadores precisamos ter. De onde sair? Para onde ir? Quais posturas deixar? Quais posturas abraçar? E é aí que a luz do Evangelho, a luz da doutrina espírita, vem nos clareando o entendimento. Para que compreendamos em nossas vidas quais as posturas nos fazem ainda um semeador tão pouco produtivo. E quais as posturas nos farão semeadores mais efetivos, mais produtivos na seara do Mestre. Vamos entendendo que posturas como a ignorância atuam frontalmente em contrário a uma semeadura mais propícia, mais valorosa com o Mestre. Porque a ignorância nos priva de sementes de melhor qualidade. A ignorância, pelas sombras que estabelecem nossa visão espiritual, nos impede de enxergar tantas e tantas possibilidades de semeadura que vamos deixando passar por essa falta de percepção. Presos que estávamos, às vezes, à inércia, à ignorância, ao comodismo, às convenções, aos preconceitos do mundo, não conseguimos sair daquele estado para entrar numa postura mais ativa com o Mestre. Deixando por onde passamos, nas circunstâncias que vamos vivendo, sementes de renovação. Para ilustrarmos o que é essa perspicácia do semeador treinado, do semeador que saiu, dessa escuridão, dessas sombras em que muitas vezes nos mantemos cativos, seja pela ignorância, seja pela acomodação, seja pelos vícios, aquele que está atento ao que lhe acontece e que então percebe os momentos e as oportunidades de semear. Lembramos-nos de uma passagem que está registrada no livro Paulo Estevão, quando, na primeira viagem apostólica, Barnabé e Saulo dirigem-se à região da Galácia. Eles chegam ali, depois de passarem por Chipre, eles chegam àquela região costeira da Turquia, o sul da Turquia, e ali eles decidem seguir mais adiante, subindo em direção ao norte para a região da Galácia, onde eles visitariam as cidades de Icônio, Derbe, Listra. E eles estão passando ali por uma região muito difícil, muito pantanosa, com muitas dificuldades, E aquela luta toda, materialmente falando, mas Emmanuel faz questão de frisar, naqueles corações uma alegria imensa, mesmo cercados das situações as mais adversas. Não faltava comida, o tempo difícil, as intempéries, não tinha onde dormir direito, dormiam muitas vezes ao relento, mas aquilo nada abalava a alegria e a força realizadora daqueles legítimos semeadores que compreenderam a sua missão. E aí, certa feita, depois de um dia de longa caminhada, prendidos por alguns salteadores que invadem a caverna, e estavam ali, atentos àquela conversa, e tinham ouvido falar de um príncipe, de um grande tesouro, e ficaram interessados. Então eles pedem que passassem os pertences que tinham, quase nada, os poucos recursos que ainda tinham,
os poucos pães que ainda tinham. E aí eles falam, vocês estavam falando de um príncipe, de um tesouro, como é que é essa história? E aí Emmanuel diz, né? Paulo, com uma profunda presença de espírito do semeador. Paulo, ao invés de ficar ali estarrecido, ao invés de ficar ali impactado, perplexo somente com a situação vivida, com a surpresa, ele sai daquele estado, volta a um estado de confiança, volta a um estado, ou mantém, melhor dizendo, um estado de confiança, um estado de atenção, de vigilância quanto às possibilidades que o Senhor lhes dava, e aproveita aquela ocasião para semear naqueles corações. Então, com profunda presença de espírito, diz Emmanuel, Paulo aponta para os manuscritos que Barnabé trazia e diz, ali está o mapa do grande tesouro. Quem o encontrar, nunca mais terá necessidades. Então, naquela situação, surpreendidos por salteadores que lhes tomavam os últimos recursos que tinham, Saulo à época ainda, não se deixa tomar por emoções perniciosas, por desânimo, por desalento, por medo, por dúvida. Pelo contrário, sai de tudo isso e permanece em prontidão com Cristo, para semear naqueles corações que agora recebiam sementes. Sabe-se lá quando viriam a frutificar, mas era a ocasião. Ele aponta para os manuscritos do Evangelho, para os pergaminhos que Barnabé trazia, e diz, aí está o mapa do tesouro. Quem o encontrar, nunca mais terá necessidades. Então eles tomam os pergaminhos da mão de Barnabé, saem, dizendo ainda, agradeçam a Deus que nós não vos eliminamos. E entram na escuridão da noite, levando aqueles últimos recursos. E aí Barnabé fica um pouco entristecido, não pelos bens materiais que haviam sido levados, mas principalmente pelas cópias do Evangelho. E aí Saulo, sempre com aquele bom ânimo, né? Com aquela disposição do semeador, seja qual for a circunstância, cuja vida está sempre pronta a refletir o Evangelho, ele diz, fique tranquilo, Barnabé. Com relação às coisas materiais, a gente se vira. Alimento, não nos faltarão as frutas silvestres. Proteção durante a noite, a gente pode se cobrir com os musgos das árvores. Trabalho, quando a gente chegar lá na região, a gente arruma. Você é oleiro, eu sou tecelão, provavelmente a gente vai conseguir ali o nosso sustento. E aí Barnabé fala, sim, tudo isso estou conformado, mas o que mais me dói é a ausência das cópias. E então Saulo enfia a mão dentro da túnica e retira aquelas cópias que ele havia recebido de Pedro, que foram usadas por Estevão. E então um semblante de alegria se forma novamente em Barnabé. E aqueles dois corações, desprovidos do pouco que tinham, no meio do nada, com todas as incertezas quanto ao porvir, estavam ali sorridentes e felizes pela certeza em Deus. E pela oportunidade de algo terem já semeado naqueles corações. Ficamos a pensar, onde estarão esses espíritos hoje? Que um dia assaltaram Paulo, levaram dele e de Barnabé uma das primeiras cópias do Evangelho. Muito provavelmente já estarão na seara, como semeadores, seguindo os passos daquele que lhes abriu os caminhos para o reino do Mestre. Então, para a gente ilustrar, o que está incorporado, o que está contido no verbo sair? Representa da parte do Espírito esse trabalho incessante por dentro de si, para não se deixar estacionar em circunstâncias, em posturas, em hábitos que o privem da oportunidade de mais semear. Então, sair da ignorância para a sabedoria, para escolher melhor as sementes. Sair da inércia para o serviço, para que Jesus possa conosco contar na seara, em tarefa. Sair das comodidades, das acomodações, das conveniências, para a renúncia e o sacrifício que caracterizam a vida transformada por Jesus. Que sabe abrir mão do que é satisfação imediata, pueril, transitória, para encontrar a satisfação no movimento, na dinâmica da vida com o Mestre. Sair dos hábitos e vícios perniciosos que nos mantêm cativos
para encontrarmos a liberdade da disciplina com Jesus. Disciplina é liberdade, não é prisão. Os que se disciplinam, os que aprendem a dizer não para si mesmos, renovando hábitos e vícios, construindo e consolidando virtudes, são os espíritos que saem propriamente do antigo cativeiro para semearem, para estarem em campo na semeadura com o Mestre. Quanto, portanto, há nesse simples verbo sair? O semeador saiu a semear. O que me prende ainda? Quais as amarras me limitam em minhas possibilidades de semear com o Mestre? Tudo aquilo que ainda seja obstáculo, tudo aquilo que seja ainda limitação, é preciso gradualmente nos libertemos dessas algemas para que estejamos mais aptos a melhor servir com Jesus. Sair. Estar sempre na dinâmica. Nada de estagnação, nada de acomodação, nada de mantermos-nos no cativeiro do eu, meu, para mim, na caverna do egoísmo, dentro da ilusão, saindo, movendo-se sempre em direção à luz que nos chama. Mais ou menos a nos recordar daquilo que um dia Lázaro ouviu do próprio Mestre. Lázaro, sai para fora. O chamado a sair. Se a gente pensar na própria origem da palavra que foi usada por Paulo para descrever as comunidades nascentes do cristianismo, eclesia no grego, que foi traduzida por igreja, a palavra eclesia ela é a conjunção de dois radicais. Ek significa para fora, é o mesmo radical no português ex, por exemplo, de externar, né? É a mesma origem. E eclesia é uma conjugação, o derivo de uma conjugação do verbo chamar. Eclesia, chamados para fora. Essa é a comunidade dos seguidores de Jesus, chamados a sair. A sair do que lhes prenda, a sair do que seja acomodação, ignorância, para o movimento dinâmico do serviço, do bem e do amor, em realização com o Mestre. Falamos do primeiro elemento, do semeador, identificado agora como qualquer um de nós. Falamos do segundo elemento, a saída, o verbo sair. E chegamos, enfim, à semeadura, à sementeira. Eis que o semeador saiu a semear. E aqui nós precisamos refletir sobre a natureza da semeadura, para que não venhamos diante dela e dos desafios que ela propõe a desanimar. Porque a semeadura com Jesus tem os seus desafios. A semeadura ilusória do mundo muitas vezes é de colheita mais imediata, proporciona-nos uma satisfação mais imediata, mas o quanto ela nos pode nutrir verdadeiramente é muito mais efêmero, muito mais transitório. Planta-se no mundo as sementes da ilusão e às vezes colhem-se os frutos doces, mas venenosos da ilusão, em que a criatura se mantém, às vezes por séculos ou muitas encarnações. A sementeira com o Cristo, no entanto, ela é mais demorada, é algo a mais longo prazo. Mas as suas flores não perecem, nem os seus frutos. Demandam mais tempo, mas quando surgem em clima de imortalidade. Os frutos do mundo, às vezes surgem doces, atraentes, para nos levarem logo após, novamente, à fome de eternidade, de algo mais profundo, de algo mais verdadeiro. Agora, a árvore do Evangelho, as árvores produzidas no campo do Evangelho, são árvores multisseculares, são árvores que não passarão. Seus frutos e flores podem tardar, mas quando surgem, não passam. Alimentam-nos de fato, encantam-nos verdadeiramente. Quando muitas vezes as árvores produzidas pelas sementes da ilusão no mundo apenas nos seduzem para logo mais adiante se apresentarem secas e mirradas. Belas folhagens,
mas ausência de frutos. Flores encantadoras, mas venenosas. Em Jesus, ou no campo do Evangelho, a natureza da sementeira é outra. Mas precisamos nos precaver, precisamos entender a natureza dessa sementeira, para que não desanimemos no caminho. E quem vai nos ajudar a entender a natureza dessa sementeira é um semeador por excelência. Que aqui já foi mencionado. Alguém que soube compreender que o seu grande trabalho com Jesus não estava somente nas preleções que ele fazia, nas praças públicas das cidades pelas quais passava, nas sinagogas, no Areópago, seja onde for. Ele entendia que era essa uma parte da tarefa, mas que sua vida era a grande fonte de sementes. Sua vida por si é que haveria de falar e de semear com mais propriedade e com mais eloquência. Ele chegaria a dizer, quando estava preso injustamente, naturalmente, pelos romanos, ele dizia: eu não sou prisioneiro dos romanos. Eu sou prisioneiro do Cristo, para que a palavra do Evangelho esteja mais livre. Olha a visão desse coração. O que ele está dizendo? Meus amigos, não se lamentem por eu estar preso injustamente, porque nessa condição, a palavra do Evangelho fala ainda mais forte aos corações. Nessa condição, a mensagem é ainda mais eloquente. E ele vivia isso com uma tal fé, com uma tal sinceridade, que o próprio centurião, que foi responsável por conduzi-lo até Roma, em determinado momento, profundamente tocado pela convivência com aquele apóstolo, durante toda a viagem pelo Mediterrâneo até Roma, esse centurião, em determinado momento, chega a dizer assim: quisera eu ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Olha a força da palavra, gente. Preso, falando de esperança. Preso injustamente, falando de justiça de Deus. Falando da misericórdia de Deus. Quando ele e Silas estiveram presos na cidade de Filipos, depois de terem sido flagelados, lançados à prisão, pés e mãos atados, à meia-noite, toda a prisão começa a ouvir um hino de louvor a Deus. Paulo e Silas cantando hosanas a Deus, presos numa cidade em que estavam pela primeira vez, sem saber quando dali sairiam, sem saber como dali sairiam, sem saber o que se daria, com os corpos doloridos e amarrados, cantando hinos de louvor a Deus. Os prisioneiros ficam impressionados. Como é que pode? Esse cara chegou aqui, está todo ensanguentado, e está agradecendo a um tal de Jesus? Está falando da misericórdia de Deus? Que Deus é esse? Será um Deus diferente dos deuses romanos? Dos deuses gregos? E aí os prisioneiros começam a aproximar-se da cela dele. Encosta ali, no cantinho da cela. A gente queria ouvir você falar. E aí acontece um fenômeno mediúnico. Emmanuel descreve para nós: as celas se abrem. Mais ou menos o que havia acontecido, de maneira similar ao que havia ocorrido com Pedro, quando preso em Jerusalém, o anjo vem e o liberta. Só que as portas se abrem. No outro dia pela manhã, o carcereiro, quando acorda, vê todas as portas abertas, ele já pensa logo em suicídio. E falou: meu Deus, estou frito, vamos dizer assim, né? Fugiram todos. E ele ouve uma voz lá de dentro que diz assim: não faça isso, estamos todos aqui. Meus amigos, todos os presos. Imagina só, há quanto tempo estavam ali? Qual a perspectiva que tinham de sair dali? Muitos deles miseráveis, sem qualquer influência, sem qualquer poder a quem recorrer, tendo a chance de fugir, preferem não fugir. Tal a maneira pela qual foram magnetizados por aquele verbo e por aquela vida que semeava. Nenhum dos presos fugiu. Entende o que ele quis dizer? Eu estou preso para que a palavra esteja mais livre, para que ela seja ainda mais poderosa, porque então ela vai precedida
Pelo testemunho. E o testemunho abre os solos dos outros corações, os torna mais receptivos à semente. Então Paulo era esse semeador por excelência, que compreendeu muito bem a natureza da semeadura. E ao longo de tantos anos de serviço, ele foi adquirindo sabedoria, maturidade e depois, naturalmente, quis compartilhar conosco o que ele aprendeu a respeito da natureza da semeadura. Para que nós, em nossa tarefa, em menor escala, naturalmente, não desanimássemos, não incorrêssemos numa incompreensão quanto à natureza da semeadura, que nos levaria ao desânimo, que nos levaria a caminhos e a entendimentos equivocados. E aí a gente vai então lá pescar nas suas cartas, que são a síntese do que ele foi aprendendo e vivendo ao longo de 30 anos de serviço com Jesus. Vamos pescar algumas dessas orientações paulinas, desse semeador por excelência, que havia entendido que a vida era a principal sementeira. Algo que ele ouviu lá atrás, de Ananias. O Senhor te deu a tarefa da semeadura. Por ora, Saulo, a tua vida atua em contrário ao que você fala. No dia que a sua vida estiver em harmonia com o que você fala, então terás alcançado a alma da tarefa. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Paulo nos diz assim: e aquele que semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão. Aquele que semeia, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão. O que Paulo está dizendo? Primeira coisa que você precisa aprender na sementeira com Jesus. Você não está semeando o resultado pronto. O corpo, o produto final. Você está lançando a semente. E entre a semente e a árvore, quanto tempo? Quanto investimento? Quanta paciência? Quanta disciplina? Quanta perseverança? Porque uma das principais raízes de aflições, de desânimo em nossa tarefa na seara, é justamente não ver os frutos. Porque, moldados tantas vezes pelo imediatismo terrestre, queremos logo ver os resultados da sementeira com Cristo. Mas a sementeira com Jesus, ela se expande, se estende para muito, mas muito além de uma existência. Paulo chegaria a dizer, nesta mesma carta, neste mesmo capítulo, aliás, se esperamos em Cristo somente para esta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Imagina se Jesus esperasse em nós somente para uma encarnação. Há quanto tempo ele vem semeando sem que frutos sejam visíveis? Agora que as primeiras flores começam a aparecer, os primeiros rebentos, os primeiros singelos frutos. Então, a primeira orientação paulina de um semeador que aprendeu isso em campo é: saiba esperar. Lance a semente, trabalhe como bom lavrador, mas saiba compreender que cada árvore tem o seu tempo, que um dia será o fruto, mas por hora é semente. Para que não nos deixemos desanimar. Lívia lançou sementes no coração do senador que ela, em vida, não pôde ver frutificar, só do mundo espiritual. E imaginemos a alegria com que ela pôde ver depois, ao final daquela existência, o senador já abrindo o coração a Jesus. E depois, nas próximas, ao longo dos séculos, a alegria de ver aquelas sementes que ela lançou de indulgência para com o orgulho do marido, de paciência para com a dureza do marido. Ela lançou com Jesus o grão, não o corpo, não o resultado, não a árvore pronta. Assim também nós. Cada fruto de virtude que um dia esperamos surge em nós, começa com as pequeninas sementes das primeiras disciplinas na construção ou na sementeira daquele fruto. Para que um dia venhamos efetivamente
a ter paciência, a consolidar em nós a caridade, isso começa com as primeiras sementinhas, os primeiros grãos do estudo acerca dessas virtudes, cultivado por nós. As primeiras ações, os primeiros movimentos de serviço no bem. Os primeiros passos na seara da caridade, uma caridade ainda imperfeita, um misto já de anseio de serviço, mas também de exigência, de cobrança, mas é o grão. E é preciso seja lançado o grão. Então, no que diz respeito a você e aos outros, aprenda a esperar, a entender que por hora lanças a semente, dia virá o fruto. Mas não queiramos apressar a natureza, o fruto. Não nos entreguemos assim à ansiedade, à expectativa excessiva. Saibamos semear e dar ao tempo o trabalho que lhe cabe, porque o tempo só há de respeitar na vida o que ele ajudou a construir. Então isso me faz lembrar uma pequena historinha que nos foi compartilhada por Meimei, no livro Palavras do Coração, capítulo de número 8, Diálogo em Serviço, quando ela descreve um tarefeiro que, buscando ali um templo, por meio de uma prece, consagrava-se então a Jesus. Dali por diante a sua vida se transformaria, se consagraria ao serviço, à sementeira, e pede então a Jesus que o amparasse nessa tarefa. E assim se deu. Correram os dias e ele se entregou ao trabalho, lançando sementes, se esforçando, se empenhando, até que certa feita vamos encontrá-lo em desdobramento durante o sono, frente a frente com Jesus. E ele então, diante do mestre, disse envergonhado, porque não tinha nada a lhe ofertar. E acrescenta: das sementes de amor, Senhor, que lancei, até o momento nenhuma chegou a germinar. Falei a tantos aflitos e sofredores acerca da esperança e tudo mais, e da imensa maioria deles conheci ou recolhi a revolta, a impaciência. Falei a muitos intelectuais das verdades do seu evangelho, e de muitos colhi apenas o escárnio, a ironia. A muitos robustos convidei-os à sementeira do bem, do amor, e obtive apenas promessas que não se cumpriram. A muitos amigos instei que perseverassem na tua seara, mas muitos chegaram a desistir. E assim ele vai elencando as sementes lançadas, mas sem frutos ainda visíveis. E é então que Jesus lhe diz: por acaso, meu filho, já viste algum semeador, tendo apenas lançado a semente, logo já colher em si os frutos? Logo já poder recolher os frutos? Siga semeando, porque a tarefa que lhe dei é a mesma que recebi de meu Pai. Sigamos amando, servindo e lançando as sementes, porque Deus saberá como, quando e onde fazer o resto. Deus saberá como, quando e onde fazer o resto. Porque, tendo sido semeado, cresce, diz-nos o Evangelho. Mas como, quando e onde, aí corre por conta de Deus. Nossa tarefa para conosco é seguir semeando o solo do nosso coração com o trabalho, com a dedicação. Um dia as flores e os frutos virão. Também no que diz respeito ao campo dos outros, no qual também atuamos de alguma maneira pela influência que geramos, sigamos semeando. Deus saberá fazer o resto. Porque há quantos séculos, há quantos milênios, Jesus tem semeado sem resultados imediatos. Se Ele tem sabido esperar tanto, por que não saberemos esperar também? Por que tanta impaciência? Por que tanta exigência? Quando Ele tem tido para conosco tanta compreensão e tanta paciência. Isso nos leva a uma segunda orientação paulina, desse semeador por excelência. Mais uma vez, na sua primeira carta aos Coríntios, agora capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer.
não nos envaideçamos dos frutos, das flores que poderemos ver no campo. Porque não é obra somente nossa. Onde hoje estamos a semear, muitos nos antecederam, muitos nos seguirão. Não queiramos controlar os resultados, não queiramos tomar somente para nós os louros. Uns plantam, outros regam, outros adubam, mas no fim das contas é Deus quem faz crescer. Porque um dos principais adversários a nós outros também nessa seara é o da vaidade, que estará muitas vezes associada ao orgulho ferido, ao amor próprio, aos melindres, porque a gente se crê dono da seara, dono dos frutos, dos resultados, quando somos simplesmente mais um colaborador no grande campo de Deus. Temos a nossa contribuição, a parcela individual, mas o resultado é como que um produto comum, de tantos. Talvez seja isso que Guimarães Rosa tenha desejado dizer quando afirmou: a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. A gente capina, a gente planta, a gente aduba ali, mas outros também contribuíram para a colheita comum. Então que a gente sinta-se parte desse todo. Que a gente não se apegue por demais a resultados, a reconhecimentos, a nomes, a louros, a homenagens, porque isso nos faz perder o foco da tarefa. Lá em Corinto, a comunidade estava dividida. Uns diziam que eram de Paulo, seguidores de Paulo, outros seguidores de Cefas, outros seguidores de Apolo. E Paulo diz: que isso, pessoal? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem está crescendo, é o Cristo que está operando. Essa compreensão é também uma compreensão fundamental. De não nos prendermos a esses resultados. Recordo-me aqui de um caso envolvendo Francisco de Assis, quando já aproximando-se, da sua partida, a ordem franciscana começa a viver ali algumas dificuldades, alguns corações que ali entraram tinham algumas visões um pouco diferentes das de Francisco, queriam, digamos assim, colocar muito no papel as normas, normatizar por demais a ordem e tal. Aquilo foi deixando Francisco desgostoso, foi deixando ele desanimado, até que certa feita ele procura Clara de Assis, sua grande companheira naqueles empreendimentos, e ela, percebendo aquela tristeza, volta-se para Francisco e diz: meu pai, sei por que estás assim. Você ainda não se despojou de tudo. Ele, surpreso, diz assim: mas como não? Eu só tenho esse hábito, a vestimenta, não tenho mais nada, posse alguma, casei-me com a irmã pobreza. Falou: sim, mas você ainda acha que a ordem dos franciscanos é de Francisco de Assis. E aí ele tem aquele susto, porque ele percebe que estava ainda apegado à, digamos assim, ordenação, a coordenação daquela ordem que levava o seu nome. E ele então percebe: mas não é minha então, é do Cristo. E aí ele sente a leveza sobre os seus ombros, a alegria tomar-lhe novamente o coração, porque agora ele havia abdicado do último laço. As exigências, as expectativas de reconhecimento, ou o apego quanto ao próprio bem que fazia por meio daquela ordem. E aí ele se sente alegre novamente, porque completamente despojado. Eis um grande semeador também, que compreendeu a natureza da tarefa. E por fim, mais uma orientação paulina, agora na sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8, quando ele nos diz: aquilo que o homem semear, isso ceifará. A vida, meus amigos, é indefectível em sua justiça. Aquilo que lançarmos à vida é o que a vida nos responderá. Não podemos mudar a sementeira de outrora. A colheita nos alcançará. Mas podemos mudar a sementeira de agora.
a produzir, a estabelecer uma farta messe amanhã. Como nos diz Emmanuel, hoje a semeadura, segundo a nossa vontade. Amanhã a ceifa, conforme a lei. O que cada um de nós lançar a vida e irradiar de nós mesmos pela vida interior que pudermos construir, haveremos de colher em nossas relações, haveremos de colher nas circunstâncias que nos visitarão. Saibamos, portanto, escolher muito bem as sementes que lançamos, porque é da lei que todos os dias semeemos e é da lei que haveremos de colher conforme a natureza da sementeira. Cada um de nós, amigos, tem um jardim a cultivar, o jardim da tua vida. Medita muito bem quais as plantas, quais as sementes tem buscado ali cultivar. Será o nosso jardim ainda um jardim de espinheiros, de sarças? Ou já será ele um Éden, um jardim dadivoso, repleto de frutos, de flores e de perfume, a embelezar não somente a nossa vida, mas a vida ao nosso redor? A proposta aí está. O semeador, o primeiro semeador da terra, iniciou a tarefa e nunca deixou de semear, convidando-nos a nós outros agora a pensarmos o que queremos fazer do nosso coração, do nosso lar, do mundo em que vivemos. Qual o jardim estamos a produzir? Que saibamos transformar as veredas, os campos ainda estéreis de nosso coração e de nossa vida, pela água viva do amor, pelo adubo de luz que do Senhor temos recebido, num Éden de bênçãos e de muitos frutos para a nossa e para as vidas que nos cercam. Que Jesus a todos nos abençoe e que possamos, semeadores, sair a semear no mundo as sementes vivas do Evangelho. Muita paz.